Queridos, a paz do Senhor, nós estamos aqui no Templo Monte Tabor, estamos na série A Importância do Discipulado, para o Discipulado 1 a 1, na revista Discipulado 1. Meu nome é Emerson Roberto, quero convidar você a participar conosco e quero convidar você a ler a palavra do Senhor para começarmos a nossa lição, a quarta lição hoje, a identidade da nova vida. Vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na nossa lição, nós vamos falar sobre a identidade da nova vida. Eu já falei aqui para os irmãos que quando você aceita Jesus, você sai de um caminho e entra no outro. Eu expliquei aqui para os irmãos que existe uma porta, um caminho e um destino que conduz à perdição. Assim como existe uma porta, um caminho e um destino que conduz à vida, baseado no que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor fala que largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, assim como apertada é a porta, estreito o caminho que conduz à vida. Uma vez você saindo da velha vida para a nova vida, você passa a ter, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, uma nova identidade. Essa identidade da nova vida cristã é aquela que as coisas velhas se passaram e agora tudo se passa a fazer novo na sua vida. Então nós vamos colocar nossa projeção, que é a identidade da nova vida, e o ponto 1 da nossa projeção diz assim: a nova vida é diferente. Os cristãos primitivos demonstravam através de um viver diferente que tinham estado com Jesus Cristo. Este fato deve-se a uma realidade na experiência cristã. Então agora, você que aceitou Jesus, que já passou pela porta, que é a porta da salvação, e está agora nesse novo caminho, vivendo essa nova identidade, você precisa, através do seu viver diferente, demonstrar que está com Jesus, porque a Bíblia diz lá em Atos, capítulo de número 11, versículo de número 26, a parte B, que quando os cristãos chegaram em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristão. O versículo diz assim: e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então a gente vê que a partir dessa nova identidade, os discípulos de Jesus, quando chegaram em Antioquia, já foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Então, os cristãos primitivos demonstravam através de um viver diferente que tinham estado com Jesus Cristo. Esse fato deve ser uma realidade na experiência cristã. Então, a Bíblia mostra vários relatos de pessoas que tiveram a vida transformada e passaram a ter uma nova identidade. Por exemplo, Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo de número 11, a Bíblia diz que Jacó sai da casa do seu pai Isaque e vai para a casa do seu tio Labão. No meio do caminho, ele tem, então, um encontro com Deus. Ele vai dormir, está cansado do caminho, e ele coloca uma pedra debaixo da sua cabeça, e a Bíblia diz que ele, então, sonha e vê uma escada que vai da terra até o céu. E ele fala a si mesmo, depois que ele vê os anjos de Deus subindo e descendo, e o Senhor no topo dessa escada, aí ele acorda e diz a seguinte palavra: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. Ele passa a ter uma experiência, um encontro com Jesus. Aí, depois dessa experiência, desse encontro que ele tem com o Senhor, a vida dele vai ser completamente transformada. E a gente pode ver essa transformação agora no relato dele, já em Gênesis, capítulo de número 32, do versículo 22 e diante. Vamos colocar aqui, para a gente ler esse versículo junto. Gênesis, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 22. Aí a gente vai ver que aqui Jacó, depois que entra na nova vida em Cristo, tem uma nova identidade. E diz assim mesmo:
Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. 23. E tomou-os e fê-los a passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então a gente vê aqui agora que Jacó, antes de chegar na casa do seu tio Labão, teve um encontro com Deus através de um sonho. Agora ele vai ter uma experiência pessoal e ele vai receber a nova identidade, porque nós estamos falando aqui da identidade da nova vida. Então ele se chamava Jacó. Jacó é uma palavra que vem do verbo Iaqueve, que significa agarrar. Por isso o seu nome se chamou Jacó, porque quando ele nasceu agarrado no tornozelo do seu irmão. Mas também essa palavra, esse verbo no hebraico, se escreve da mesma maneira e se pronuncia também Iacave. Iacave é enganar. Então Jacó, como ele enganou 2 vezes o seu irmão Esaú, então ele também ficou conhecido como enganador. É claro que quando ele nasceu, a mãe dele não vai colocar esse nome de enganador nele. Quando ele nasceu, a mãe dele colocou o nome dele Jacó, que a palavra se escreve Iacove, que vem do verbo Iacave, que significa, então, aquele que agarra. Mas como ele havia enganado seu irmão 2 vezes, o nome dele, a fama dele, ficou conhecida de uma forma ruim, que é aquele que engana. Depois desse encontro com Deus, que ele pensava que era um homem, vai lutar, na verdade, é o próprio Senhor com quem ele está lutando, e ele não consegue se libertar do Jacó, e fala, deixa-me ir, porque a alva está chegando. Ele falou, não vou te deixar enquanto não me abençoaram. Então agora ele vai fazer jus ao nome que a mãe dele batizou, que é aquele que agarra, e agora ele vai se agarrar com Deus. E por causa do desejo do seu coração, o Senhor vai mudar o nome dele. Ele disse, olha, como é o teu nome? E ele fala, Jacó, porque agora estava com esse pejorativo de enganar. Ele disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Israel é uma palavra hebraica que é trissílabo, que significa Is, que significa homem, Ra, que significa de, e El, que significa Deus. Então, é homem de Deus. Ele deixa de ser um homem enganador, suplantador, para se tornar um homem de Deus. Por isso, nós estamos falando que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e a lição é a identidade da nova vida. Então, este fato deve ser uma realidade na experiência cristã. Algo novo entra em nossa existência quando aceitamos a Cristo como Salvador, como nós lemos em 2 Coríntios 5,17, na leitura aqui oficial. Novos objetivos, novos padrões, novo senso de valores e uma nova mente ou entendimento conhecido dentro de nós. Então, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, coloque aí, por favor, diz assim mesmo, que nós não devemos nos conformar, e aí diz assim, e não ser desconformado com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como diz na nossa projeção, voltando para a nossa projeção, são novos objetivos, novos padrões, novos sensos de valores e uma nova mente ou entendimento que adquirimos a partir dessa nova identidade na nossa vida em Cristo. Então, Romanos fala dessa mudança de mentalidade. Paulo está escrevendo aos cristãos que estão em Roma e fala dessa mudança, que nós não devemos nos conformar com a vida que tínhamos antes, mas agora ser transformado pela renovação do nosso entendimento. E aí nós vamos ter novas experiências da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Voltando para a nossa projeção, esta nova natureza deve ser vivenciada e expressa em todas as esferas da vida. Então, por exemplo, você que aceitou Jesus como Salvador e tinha hábitos que eram ruins, você tinha prazeres que não agradavam a Deus, por exemplo, se você roubava,
agora você não deve roubar mais. Se você mentia, agora você não deve mentir mais. Se você bebia, agora você não deve beber mais. Se você fumava, você não deve fumar mais. E aí isso mostra que você realmente demonstra através de um viver diferente que tem estado com Jesus Cristo, conforme nós estamos aprendendo aqui na nossa lição. Então, falando da identidade da nova vida, primeiro ponto, a nova vida é diferente. Então, tudo vai se tornar novo para você, como nós lemos em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Vamos para o ponto 2 da nossa projeção, que diz, é uma vida submetida à autoridade de Cristo. Então, a identidade da nova vida tem que ser agora submetida à autoridade de Cristo. Por exemplo, Malaquias capítulo 1, versículo de número 6, Deus questiona a sua autoridade. Vamos colocar aí, vamos ler junto esse versículo de Malaquias, capítulo 1, versículo de número 6. O Senhor está questionando através do profeta Malaquias, que se ele é pai, onde está a sua honra? Se ele é Senhor, também, onde está a sua honra? Então vamos ler Malaquias, capítulo 1, versículo de número 6, nós temos essa referência aí, Deus questionando, dizendo, olha, o filho honrará o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então agora, nós precisamos dedicar a nossa nova vida e submetê-la à autoridade de Cristo. Ele é a referência a ser imitada. Então, Cristo deve ser o Senhor da nova vida e Ele é a referência a ser imitada. Então, muitas pessoas, quando chegam na nova vida cristã, elas passam a ter algumas pessoas em apreço, pregadores, pastores, cantores, mas o que a Bíblia nos ensina, que a nossa referência a ser imitada, não são pessoas, é Cristo. E o Senhor, ele fala isso através do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo de número 22, ele chama a atenção dizendo, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Então a referência, não sou eu, pastor Emerson, a referência é Jesus, que Paulo diz em Filipenses 13, 14, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, ele diz assim mesmo, sede os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então você encontra Paulo dizendo que deve imitá-lo, porque ele imita Cristo. E eu já ensinei aqui, nessa série, a importância do discipulado, nas outras aulas, eu falei do pastor Francis Chan. O pastor Francis Chan, ele escreveu o livro Multiplique, e ele fala, nesse livro, ele conta a história, que ele estava dando uma palestra, eu já relatei isso aqui, eu vou só relembrar, e era sobre discipulado, só que ele estava falando sobre relacionamento com Deus. Então alguém lhe questionou, porque ele passou mais de meia hora falando sobre relacionamento com Deus, e ele foi questionado se a palestra era sobre discipulado, porque ele estava falando sobre relacionamento com Deus. Então ele explicou o que era o discipulado. Discipulado é você fazer uma cópia de Cristo em uma pessoa. Só que antes de você fazer uma cópia de Cristo em uma pessoa, você primeiro tem que ser uma cópia de Cristo. Então ele disse, discipulado por definição, é você fazer uma cópia de você em outra pessoa. Mas se você não tem um relacionamento profundo com Deus, nós não queremos dois de você. Porque se você é fofoqueiro, vai sair dois fofoqueiros. Se você é mentiroso, vai sair dois mentirosos. Então, você tem que ser primeiro um imitador de Cristo para você fazer as pessoas imitarem você. Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por quê? Porque Cristo deve ser o Senhor da vida, Ele é a referência a ser imitada. A Ele devemos nos submeter totalmente. Fomos libertos do pecado para nos tornarmos escravos de Deus. Preste atenção. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 6, versículo de número 22.
essa palavra escravo, quando a gente fala, ela não soa muito bem no meio evangélico. Eu sou servo de Deus, mas a palavra no original grego é doulos, que significa servo e escravo. Então, Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 22, Paulo, ele vai falar: mas agora, liberto do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, ele fala que nós fomos libertos do pecado e feitos servos de Deus. Essa palavra no grego é doulos, que é escravo. Então, já que Jesus nos libertou da velha vida, nós não estamos livres também para fazermos tudo aquilo que quisermos. Nós estamos debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. Por isso o ponto 2 diz: uma vida submetida à autoridade de Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, e agora nós somos servos dele, escravos dele, escravo de Deus, como diz aqui na nossa referência. Então, há várias referências que nós somos servos de Deus. Por exemplo, quando a gente lê na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19, Pedro vai dizer que aquele por quem você é vencido, você se torna servo dele. Fala assim: olha, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, escravo. Então, foi Jesus que venceu o inimigo na cruz do Calvário. Nós éramos escravos do diabo, mas agora nós fomos libertos e nos tornamos servos de Deus, ou escravos de Deus, porque é o mesmo significado no grego. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós estamos falando da identidade da nova vida, e estamos no ponto que estamos dizendo, o ponto 2, é uma vida submetida à autoridade, ao senhorio de Cristo. Nosso desafio é termos os mesmos procedimentos de Cristo Jesus. Aí a referência aqui que está na nossa lição, Discipulado 1, se você ainda não tem essa lição, você deve adquirir na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Coraci. Nós temos a revista pronta, você pode, em uma das nossas congregações, adquirir, ou então procurar um discipulador para discipular você que já tem também essa revista. Aí diz aqui, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 em diante, que nós devemos ter de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, olha só, nosso desafio é termos o mesmo procedimento de Cristo Jesus. Então, ele se despojou do seu trono de glória, agora de sorte que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele estava na glória, ele desceu para a terra, e em vez daqui agora, quando ele foi humanizado, que a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele poderia aqui reinar como Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Então esse deve ser também o nosso sentimento, não de ser Senhor, não de ser autoridade, não de mandar, mas de nos submeter e sermos servos de Cristo e servos para o seu reino e servirmos o mundo. O terceiro ponto é uma vida onde as atitudes refletem o amor de Cristo. Nós estamos voltando aqui para a nossa projeção no terceiro ponto, é uma vida onde as atitudes refletem o amor de Cristo. Aí, primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 17 e 18, nós vamos ler aqui agora, essa referência, 1 João, capítulo 3, versículo 17, que diz: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, João, que é o apóstolo do amor, revela isso que nós estamos falando aqui, que a identidade da nova vida é uma vida onde as atitudes refletem o amor de Cristo nessa nova pessoa que tem essa nova identidade. Então, nós não podemos nos tornar egoístas na vida cristã. Se a gente está vendo uma pessoa necessitada e tem, então nosso amor não pode ser só platônico, filosófico, de palavras. Quando eu, por exemplo, ensino sobre casamento na igreja, para os casais, eu digo que muitas pessoas dizem a frase, repetem essa frase de afirmação: eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas é só palavra, maltrata, deixa sofrer,
passar necessidade. Então, o amor não é falado com palavras apenas, mas são as pequenas ações do dia a dia que dizem ou não se você ama. Então, assim deve ser na sua nova identidade. Você tem que mostrar isso com o seu proceder. O amor também é visto através de coisas. Por exemplo, eu vou evangelizar lá em São Brás, onde tem um monte de pessoas mendigos, ou então eu vou aqui na orla de Coraci, que tem um monte de pessoas que dormem na rua, moradores de rua, aí eu chego lá para pregar o evangelho e digo para aquelas pessoas, olha, Jesus te ama. Ele vai entender esse amor, ele vai entender de palavras, ele vai entender que Jesus ama, mas se eu levo uma sopa quente para ele, entrego na mão dele, que ele está com fome, necessitado, eu falo, olha, Jesus te ama, ele vai compreender muito melhor o amor de Deus, porque o amor também se fala através das coisas e das obras. O amor cristão genuíno ignora qualquer preconceito de raça ou classe social, pois Deus, no seu amor, não faz acepção de pessoas. Então, o amor de Deus não é aquele que exclui. Nós não somos uma igreja inclusiva. Se você vier da maneira que você vir, nós lhe recebemos aqui, porque nós somos uma igreja acolhedora, vamos lhe receber, mas o evangelho é transformador, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e aquele que passa a estar em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo, mas nós não fazemos acepção de pessoas, porque o amor de Deus não exclui ninguém, mas ele é transformador. João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós aceitamos qualquer pessoa, de qualquer forma, mas quando chega aqui, através da pregação da palavra, essas pessoas são transformadas pelo amor de Deus. Então, vamos ler em Atos, capítulo de número 10, versículo de número 34 e 35, e nós vamos ver que Deus ele não faz acepção de pessoas, e diz assim, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, já está mais do que claro que o amor de Deus não exclui ninguém. Eu quero dizer para você que não é agora, mas desde o começo, quando Deus revela o seu plano para a humanidade, em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 3, a Bíblia diz que Deus diz a Abraão, olha Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero dizer que a sua família já está no projeto de Deus. Deus nunca excluiu você do plano da salvação. Ele te ama e Ele vai fazer de tudo para que você possa ser resgatado. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você nunca foi excluído do coração de Deus. Ao contrário, o coração de Deus, ele está pronto para receber você, se você reconhecer, se arrepender, confessar os seus pecados, e aí você vai ser perdoado por ele. Então, isso é a conversão. Esse momento que a gente entra na igreja é chamado de conversão, e conversão é o ato ou efeito de se converter, é uma mudança de costume na nossa vida. Por exemplo, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, diz assim mesmo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, aqui no Antigo Testamento já fala da conversão, e existem muitos versículos da Bíblia, como Joel capítulo 2, versículo 12, Isaías 55, versículo 7, que falam que o povo deve se converter. Mas vamos ler aqui no Novo Testamento, Atos capítulo de número 3, versículo de número 19, que também fala sobre a conversão, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, nós passamos a ter uma nova vida, essa nova identidade, e isso é chamada de conversão, e Deus não faz acepção, qualquer pessoa pode entrar na igreja, ser alcançada pelo amor de Deus, se transformar numa nova criatura, mas precisa passar pelo processo da conversão. O amor
abrange até mesmo os inimigos, como ensinou o Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 44, ou seja, o nosso amor não deve ser só pelos da igreja, orar só pelos nossos irmãos. Coloque aí, Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 44, vamos ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, nós não devemos amar só quem nos ama, mas também amar aquele que nos odeia, orar por eles, para que eles possam, então, também chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quem está entendendo, diga amém. Então, vamos voltar aqui para a nossa projeção. O amor é perdoador e não alimenta o espírito de vingança. Desta forma, a nova vida deve ser uma constante demonstração do amor de Cristo. Então, o amor, ele é perdoador. É claro que o perdão não é fácil para algumas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas passaram um momento de traição no casamento, e é muito difícil perdoar, porque ele fala, ele não merece, mas o perdão não é por merecimento, o perdão é pela graça, porque se Jesus viesse no mundo e usasse da razão, nós não deveríamos ser perdoados, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus, se ele viesse e usasse da razão, ele não devia nos perdoar, deveria nos matar, porque o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, mas ele não usou da razão, ele usou da graça, e a graça é um favor imerecido. Então, você que diz que o teu marido, que a tua esposa, que o teu filho não merece o teu perdão, porque ele não é digno, o perdão não é por dignidade nem por merecimento, o perdão é pela graça, e em vez de você se vingar, então, nós aprendemos que quando nós temos a nova identidade da nossa vida em Cristo, nós não devemos a de vingança, de perdão, nós podemos nos aborrecer, nos irar, a Bíblia diz que nós podemos fazer isso. Vamos ler Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 19, Romanos, capítulo 12, versículo de número 19, o Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis, não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, quem vai se vingar é Deus, é Ele que vai fazer justiça, não você, mas você pode se irar. Irai-vos, mas não pequeis. Então, você precisa entender que a partir do momento que você está em Cristo, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, desta forma, a nova vida deve ser uma constante demonstração do amor de Cristo. Vamos ler aqui João, capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35, que a nova vida cristã é uma constante demonstração do amor de Cristo. Aí a Bíblia diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Versículo 35, nisto todo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nós estamos falando aqui sobre a importância do discipulado um a um, e o que torna você um discípulo de Cristo é se você é capaz de amar ou não, e Jesus já nos deu um novo mandamento, ele fala, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, assim como nós lemos aqui em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. O ponto 4 da nossa projeção, vamos voltar para a nossa projeção, diz assim, que a identidade da nova vida é uma vida marcada pela evidência da dedicação aos propósitos de Deus em Cristo, por um envolvimento ativo nelas. Agora que você está em Cristo, você precisa se envolver na obra de Deus, no reino dele, participar das coisas dele, e as pessoas precisam ter propósito. Eu ensinei aqui, numa série de mensagens, Deus te fez de propósito. Você pode procurar aí na internet, no YouTube, nós temos essa mensagem gravada, Deus te fez de propósito, e aprender um pouco mais sobre ela. Aí eu falei aqui que o nosso propósito é o casamento do nosso chamado com a nossa missão, e expliquei isso de forma detalhada. Então, Deus te fez de propósito, você está aqui por um motivo, por uma razão,
E ele diz aqui, o envolvimento na vida e no trabalho de uma igreja deve ser em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo de número 33, a Bíblia diz, olha, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você deve colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero deixar aqui a ordem correta para você. Primeiro é Deus, acima de tudo na sua vida. Em segundo lugar, é a sua família, que é a sua primeira igreja. Não adianta você ganhar os de fora e perder os de dentro. Então, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua própria família, negou a própria fé e se tornou pior do que infiel. Isso é em 1ª carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E aí, então, depois vem a igreja. Mas você precisa ser um participante ativo, já que você tem um relacionamento com Deus, Ele vai dizer para você qual o propósito dele na sua obra. Então, o envolvimento na vida e no trabalho de uma igreja deve vir em primeiro lugar, mas nesta ordem, Deus em primeiro lugar, depois sua família, que deve acompanhar você, e depois a igreja. A preocupação em salvar os perdidos e de ser participante no reino de Deus são características das pessoas que ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Então, daqui para frente, você que aceitou Jesus, você que se tornou uma nova criatura, você que já tem uma identidade nova em Cristo, agora, o que é prioridade na sua vida, já que você foi salvo agora, é tentar salvar a vida de alguém. Ganhar almas é a prioridade no reino de Deus. Eu quero compartilhar com você aqui uma história bíblica que está em Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, que fala aqui sobre a pesca maravilhosa, e a gente vai ver que o que nós estamos falando aqui na nossa projeção, no ponto 4, que agora devemos ser participantes no reino de Deus, e são características das pessoas que ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, e nessa nova vida todas as atitudes devem ser destinadas a promover a glória ao nome do Senhor. Então, vamos ver aqui que realmente, se você tem uma nova vida, se você ressuscitou e se você realmente está preocupado agora com a salvação dos perdidos, como diz aqui, a preocupação em salvar os perdidos e de ser participante do reino de Deus. Então, Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, nós temos a história aqui que diz assim, aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido e dele estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Versículo de número 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Versículo 10. De igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Versículo 11. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então preste atenção aqui, como isso é uma realidade na vida daqueles que têm a identidade da nova vida. Jesus chega e é a primeira vez que ele vai ter o contato com Pedro. Pedro não conhecia Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam lavando a rede. Então, eles falaram aqui no versículo que eles trabalharam a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Eles estavam ali frustrados, decepcionados, porque investiram tudo e não tiveram êxito. Então, já estavam lavando a rede para encerrar o trabalho. E aí chega Jesus. Foi assim que Jesus encontrou a Pedro, nessa situação, e pede o barco dele, agora para poder usar, para a pregação do Evangelho,
para salvar pessoas, para ganhar vidas para o reino de Deus, como nós lemos aqui, que diz assim, a preocupação em salvar os perdidos e de ser participante do reino de Deus, são características das pessoas que ressuscitaram com Cristo. Então, Jesus começou a imprimir isso na vida de Pedro, pede o barco dele para poder pregar a palavra. Só que depois que ele prega a palavra, ele pede para que o barco seja lançado no mar alto, agora para pescar. E a pesca agora vai ser maravilhosa, embora não tivesse peixe. Pedro ainda tentou alertar Jesus, dizendo, Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, pegaram uma grande quantidade de peixe. E agora estão espantados com isso. Jesus poderia ter usado de manipulação na vida daqueles homens, dizendo assim para eles, olha, o sonho de vocês é ser os empresários da pesca aqui de Cafarnaum. Se vocês me seguirem, a partir desse momento, toda semana, nós vamos ter uma pescaria dessa maravilhosa. Mas não foi isso que Jesus fez. Ao contrário, a Bíblia diz que o que Jesus fez foi mandar eles largarem o sonho deles, o desejo deles e seguirem o sonho de Jesus. Qual era o sonho de Jesus? De salvar os perdidos, de evangelizar as pessoas que não o conheciam. Então ele disse, a partir de hoje vocês vão deixar de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens. E lembre-se, quando Jesus encontrou a Pedro, o barco estava vazio, ele estava lavando a rede. Agora, depois desse encontro, o barco está cheio de peixe. E a Bíblia diz que ele, largando tudo, o seguiram, porque Jesus, ele não lidera por manipulação, ele lidera por inspiração. Eles foram inspirados a largar o sonho deles para seguir o sonho de Jesus, de deixarem de ser pescadores de peixe para serem pescadores de homens. Então é isso que Jesus faz quando você tem um encontro com ele, passa a ter uma nova identidade. Ele imprime você de tal forma que envolve você e a sua preocupação passa em salvar os perdidos e de ser participante do reino de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. E vamos passar para o ponto 5 da nossa projeção. O ponto 5 da nossa projeção diz assim, o impacto da nova vida. Aquele que possui uma nova vida em Cristo produz tal impacto sobre os outros que sempre resulta em bênção. Então eu quero contar aqui uma história, já que você está sendo discipulado, ou você está assistindo essa aula do discipulado, e você acha que já está em Cristo, que já é uma nova criatura, porque eu deixo bem claro as coisas quando eu ensino. Primeiro, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, não na igreja, o fato de você estar na igreja, não significa que você é uma nova criatura, é os que estão em Cristo, é os que imitam a Cristo, é os que parecem com Cristo. Assim como Romanos 8:1, que diz assim mesmo, agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não é para os que estão na igreja. Então não confunda estar na igreja e estar em Cristo, ser uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, então diz que isso deve causar um impacto da nova vida na vida de outras pessoas. Aquele que possui uma nova vida em Cristo produz tal impacto sobre os outros que sempre resulta em bênção. Vamos ver aqui uma história em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1, esses discípulos que foram encontrados por Jesus, Pedro e João, que foram encontrados numa pesca que foi um fracasso, que estavam lavando a rede, agora depois do encontro com Cristo, eles tiveram uma nova identidade, e isso causou impacto na vida de outras pessoas. Por exemplo, Atos 3:1 diz assim mesmo, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e arteiros se firmaram. Isso causou impacto muito grande
na vida daquele homem e na vida das pessoas que eu conheci, porque ele era daquele jeito, ele era aleijado há muito tempo, e agora, através desses 2 pescadores, que tiveram a vida transformada, que se transformaram numa nova criatura, que tem agora uma nova identidade, isso causou um impacto na vida deles, como na vida de outras pessoas. Então, se você se tornou uma nova criatura, isso é representado não por você estar na igreja, mas para você também causar impacto na vida de outras pessoas. Então, voltando para a nossa projeção no ponto 5, aquele que possui uma nova vida em Cristo, produz tal impacto sobre os outros, que sempre resulta em bênção. Isso resultou em bênção na vida desse aleijado, que passou a andar. Jesus disse, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Então, preste atenção, Jesus não disse, vocês vão ser o sal da terra, vocês vão ser a luz do mundo. Não, você não vai ser. A partir do momento que você está em Cristo, você já é sal da terra, você já é a luz do mundo. O Senhor falou, vós sois, não sereis. Então, o sal, ele tem algumas características muito importantes. Por exemplo, o sal, ele tem a cor branca. Quando você vê ele lá no pote, lá na sua cozinha, ele tem essa cor branca e o sabor dele é incomparável. Então, não adianta você escrever no sal e no açúcar, para a formiga não se confundir, e colocar sal e colocar açúcar, porque o sabor, o aroma, o cheiro, tudo é diferente um do outro. Só que ele é branco enquanto está lá na prateleira. Só que quando ele entra em ação, ele desaparece. Por exemplo, se você já temperou o seu feijão, quando você coloca o sal, ele desaparece completamente como tempero naquela comida, mas ao você provar a comida, você sente que ele está presente, você sente o seu sabor. Assim deve ser a vida do cristão. Ele não é para estar em evidência, ele tem que ter as características do sal, porque o branco representa a nossa pureza diante de Deus, mas quando nós entramos em ação, quem tem que aparecer é Cristo, não a gente, mas é perceptível que Cristo está no meio, operando através das nossas vidas. Então, o sal, ele tem a característica de conservar. Antigamente, quando não tinha geladeira, o peixe era salgado para ser transportado a quilômetros de distância. Então, o sal também tem o poder, não só de temperar, de dar sabor, como também de conservar. Assim também deve ser a nossa vida. Nós que já fomos transformados, causar impacto na vida das pessoas, nós somos o motivo de Deus ainda não destruir esse mundo, porque nós estamos aqui conservando, porque o pecado cheira mal às narinas do Senhor, e não foi destruído, porque nós estamos aqui agora conservando este mundo, até que as outras pessoas entrem na família de Deus e sejam resgatados por Ele. E ele também diz, vós sois a luz do mundo. Então, luz é conhecimento. Através agora da sua vida, Deus vai trazer conhecimento para a vida das pessoas que ainda não conhecem o Salvador. Então, não se pode pegar uma luz, diz a Bíblia, e colocar ela debaixo da mesa. A luz foi feita para colocar no velador, para que todos possam ver. Agora que Jesus transformou a sua vida, você não pode viver escondido, porque tem pessoas que aceitaram Jesus e na igreja são crentes, mas quando vão para a escola, eles mudam completamente de comportamento, passam a usar outra roupa, passam a falar de outra maneira, passam a ter outro comportamento diante de seus amigos. Não, você não pode se esconder. Eu também quero fazer referência de um versículo que a Bíblia diz que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Essa palavra não está ligada às pessoas que têm problema de personalidade, temperamento, característica de caráter. Não, a pessoa nasceu tímida, introvertida, não é por causa disso que ele não vai para o reino de Deus. Essa timidez é de manifestar o amor de Deus através da sua vida para outra pessoa poder conhecer Jesus. Então, é por isso que eu não posso pegar uma lâmpada e escondê-la debaixo da mesa. Eu tenho que colocar em cima para que todos possam ver a sua luz. Então, se você é uma nova criatura, não se esconda, se manifeste para que as pessoas que conhecem você, fazem parte do seu ciclo de amizade, possam também ter o desejo de conhecer a Jesus através da sua vida. Foi assim que eu aceitei Jesus como Salvador. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu cresci com uma pessoa, com um amigo, desde a infância. O nome dele é Jorge, e aos meus 7 anos, quando eu me identifiquei,
a gente dormia junto, comia junto, trocava de roupa junto, tomava banho, tudo a gente fazia junto como irmãos. Nós éramos mais chegados que irmão, apesar de não sermos parentes, mas eu chamava a mãe dele de tia, ele chamava a minha mãe de tia. Só que quando chegou aos 12 anos, chegou um grupo aqui na cidade do Menudo, e ele foi fazer parte desse grupo que foi feito aqui em Belém, porque esse grupo era porto-riquenho, e ele foi dançar, e aí passou a ter outros comportamentos. Ele começou a beber, começou a se drogar, começou a fumar, começou a se prostituir, e minha mãe não quis mais que eu andasse com ele. Então, nós nos afastamos aos 12 anos de idade, e a gente, desde pequenino, que a gente sempre estava junto, eu comecei a sentir falta da amizade dele, era como um irmão para mim. Só que, em determinado momento, ele entregou a vida dele para Jesus, eu não sabia, e ele passou na rua da minha casa, eu tinha o costume de ficar sentado na porta da casa com a minha mãe, e ele passou de paletó e gravata, com uma Bíblia, e com um sorriso muito bonito, era um jovem muito bonito, e eu estranhei aquele comportamento dele, mas ele agora não se escondia, ele se manifestava, ele dava boa noite para todo mundo, ele falava com todas as pessoas, ele dava agora a bênção da minha mãe novamente, porque ele ficou insuportável, porque quando ele se foi transformado para essa vida preguiça que ele teve, ele chamava palavrão, ele caía bêbado no meio da rua, então o comportamento dele era muito ruim, mas agora que ele aceitou Jesus, ele também não se escondeu, ele não ficou tímido para não mostrar que agora ele tinha mudado de vida, ao contrário, ele se manifestou. Então, ele passou num dia, quando foi na sexta-feira, que era quarta-feira, na sexta-feira ele passou de novo, e eu o chamei, e disse para ele, Jorge, o que foi que aconteceu na sua vida? Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, Jesus transformou a minha vida, e aquilo me impactou, e eu disse, então eu quero que ele transforme a minha vida também, então ele disse, vem comigo para a igreja. E desde aquele dia que eu fui para a igreja com ele, aceitei Cristo como Salvador, nunca mais eu saí, eu já estou 36 anos na caminhada, seguindo a Jesus, porque a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, e aquela luz brilhou em cima de mim através dessa pessoa. Então eu quero repetir para você, você que está sendo discipulado, você que está sendo ensinado, não se esconda na sua escola, no seu trabalho, na sua comunidade, porque você vai ser o motivo das outras pessoas aceitarem Jesus através de você. Então diz assim, o sal é luz e prefigura qualidades que ajudam a melhorar situações, a preservar e a salvar pessoas. O novo ser em Cristo deve se caracterizar-se por uma vida que ajude as pessoas a voltarem das trevas para a maravilhosa luz de Deus, como diz aqui em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, que nós somos geração eleita, povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui nós temos aqui, já no final da nossa projeção, para você pensar, aí diz assim mesmo, o A, que já é o exercício, a nova vida em Cristo é diferente. Segundo 2 Coríntios 5,17, nós já lemos que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, procure fazer uma comparação entre a sua vida antes e depois de aceitar a Cristo. Houve modificações? Cite algumas. Então, por exemplo, a igreja está cheia de ex alguma coisa. Todo mundo aqui já foi ex alguma coisa. Nem que seja ex-mentiroso, mas você já foi. Nem que seja ex-fofoqueiro, mas você já foi. Então, eu li uma passagem na Bíblia, que está lá em Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, e a partir daí, eu entendi que nós podemos ser ex qualquer coisa, porque tem gente que diz que algumas coisas não podem ser transformadas, eu nasci assim, vou morrer assim, um homossexual não pode ser transformado, isso é uma escolha de gênero dele, não, todo mundo pode ser transformado. Se você ler esse relato comigo, diz assim mesmo, no versículo de número 11 do capítulo 7 de Lucas, e aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou às portas, perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores.
E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, olha como Jesus trata, ele fala, jovem, a ti te digo, levanta-te, e o que fora defunto, Lucas está relatando, e o que fora defunto, assentou-se e começou a falar. Então, preste atenção aqui, esse homem era defunto, agora não era mais, então ele é um ex-defunto. Então, se tem ex-defunto, irmão, tem ex-tudo. Então, você precisa colocar aqui, nesse exercício, que você precisa fazer uma avaliação da sua vida. Procure fazer uma comparação entre a sua vida antes e depois de aceitar Jesus. Houve modificações? Aí você vai citar qual foi as modificações. Então, se você bebia, talvez você não beba mais. Se você fumava, agora você não fuma mais. Se você roubava, agora você não rouba mais. Se você estava metido em coisas ilícitas, agora você não está mais. E assim por diante, algo com certeza mudou na sua vida. E a parte B do versículo diz assim mesmo, do exercício, a nova vida é caracterizada por ser guiada pelo Espírito Santo. Leia Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 a 26, e transcreva os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. Então, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, esses são os 9 frutos do Espírito Santo que nós produzimos a partir do momento que aceitamos Jesus, nos tornamos uma nova criatura, temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Mas antes de terminar, eu quero fazer uma correção de uma falha que houve na lição de número 3. Na lição de número 3, quando eu fui citar o ponto da lição número 3, que eu citei aqui a passagem de Juízes, que eu falei aqui, o ponto 3, o enfrentamento contra o diabo e seus anjos, e aí que nós falamos aqui dessa guerra espiritual, baseada nessa leitura, faço uma lista das armas que o crente deve estar munido para o embate no mundo espiritual. Aí eu falei aqui da couraça, eu falei aqui sobre nós estarmos alerta, eu falei aqui de algumas coisas que você precisa estar atento, e aí eu mostrei aqui isso lá no livro dos Juízes, que a Bíblia ensina a respeito da existência de Satanás como uma realidade inegável e poderosa. Ele é inimigo de Cristo e todos os seus seguidores aceitaram Jesus Cristo como Salvador pessoal, é o mesmo que declarar-lhe guerra. Então, eu citei Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 2, que diz assim, que Gideão, quando ele estava para guerrear contra os medianitas, apareceram 32 mil pessoas, o versículo diz, só que eu citei 22 mil pessoas, e o Senhor disse, há muita gente aí, eles vão dizer que foi eles que venceram, não foi eu que dei a vitória para eles, então grita aí, quem for tímido e covarde, volte para sua casa. Ele gritou, então voltou 22 mil e ficou 10 mil, mas quando eu citei na lição de número 3, eu falei que eram 22 mil, e quando ele mandou gritar, quem for tímido e covarde, volte para sua casa, foram embora 12 mil e ficou 10 mil. Então, o correto é que eram 32 mil, segundo o Juízes, capítulo 7, versículo de número 2, e quando ele anunciou, voltaram para casa 22 mil e ficaram 10 mil. Só para fazer a correção, para que você não tenha as informações erradas. Eu quero agradecer você que ficou conosco nesta lição. Eu espero você na 5ª lição, que nós vamos falar sobre o desenvolvimento do novo ser em Cristo. Que Deus abençoe você. No final dessa aula vai ficar o nosso Pix aí, e se você quiser nos abençoar, ofertando, nós estamos aqui para orar por você, abençoar a sua vida, você pode cooperar para o crescimento do reino de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Boa noite. Amém.